comigo. A gente estava taxiando no aeroporto, atrás de um avião de linha aérea, e eu escutei algo que eu nunca imaginei ouvir até então, que era a torre perguntando para o linha aérea que estava taxiando na minha frente se ele tinha intenções de desvio após a decolagem. E ele não estava nem indo na cabeceira. E ele transmitiu. Ele falou positivo, vai ser tantas milhas, tantos graus após a decolagem. E a gente na cabine olhando e falou, puxa, que bacana, né? De taxiando já informando o desvio. E aí a torre chamou a gente. Estava o Papai Mike Whisky na época. O Papai Mike Whisky tem intenções de desvio após a decolagem? A gente, positivo, vai ser igualzinho que o rapaz falou. Porque não havia dúvida, né? Se ele teve a capacidade de já informar um desvio taxiando, quem era o nosso no pequenininho para pedir uma proa diferente da do linha aérea, né? Então, basicamente, tudo se resume, pessoal, a uma questão do tamanho da antena. Então, até entender isso, eu atribuía ao radar. Então a gente pensava assim, puxa, a gente é um avião menor, o radar talvez é menos potente, talvez é uma deficiência do equipamento. E na verdade não é, é uma questão de tamanho de antena mesmo. Então, falar dessa introdução, eu vou agora seguindo os slides, que a gente vai pontuar ponto a ponto essas diferenças. Só tentar resetar. Vocês têm poderzinho aqui, mano? Sim. Maiorzinho. Ah, tá desligando. Desculpe. Pronto. Então, alguém já soube de que radar na verdade é uma sigla? O nome radar é muito sonoro pra gente, mas na verdade é uma sigla que significa Radio Detection and Ranging. Ou seja, o radar é um transmissor de ondas de rádio e também receptor, tá? Então ele consegue transmitir um sinal e depois mensurar a quantidade de sinal que voltou para a antena e dessa forma analisar tanto onde está aquele alvo que está dando retorno, quanto a distância dele, analisando essa intensidade. A curiosidade sobre o equipamento é de que veio da guerra, assim como diversos outros equipamentos que foram ali urgentemente desenvolvidos para o esforço de guerra. Então o que acontecia? As bases tinham o radar para proteger da invasão de inimigos, muitas vezes eram alertadas da invasão e chegava uma chuva. Então eles falaram, bom, então pelo jeito o inimigo não chegou, chegou uma chuva. E começaram a entender que o radar estava detectando também chuva. E no pós-guerra, os radares foram distribuídos ao redor do mundo, inicialmente principalmente nos Estados Unidos, para uso civil, para proteção da população, a fim de alertar da aproximação de grandes tempestades, que a gente sabe que é bem comum na América do Norte. Um pouquinho sobre a evolução das antenas. As antenas antigamente eram antenas parabólicas e hoje em dia elas são antenas planas. As antenas planas, depois do que a gente vai conversar hoje, a gente pode dizer que a gente não pode desconfiar dela. Então, quem pode ser chamado de Stevie Wonder é a parabólica. A parabólica, sim, ela não tinha uma performance tão boa quanto a plana. A plana, essa sim, ela tem um design que realmente consegue organizar bem esse feixe radar, consegue ter uma boa recepção e ter essa precisão de relojoeiro, promovendo no display uma leitura bem detalhada das informações. Um pouquinho sobre expectativa e realidade, que é uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia em brincadeiras de Instagram. A expectativa é que o radar fosse um equipamento de raio-x, que a gente liga e ele já nos mostra tudo de maneira super simples, clara e objetiva. Que ele fosse de fácil interpretação, isso numa operação single é um espetáculo, né? A gente ligava, já aparecia tudo bonitinho, e de que ele sempre nos mostrasse a meteorologia, independente da altitude que nós estivéssemos voando. A realidade, notem que é exatamente o mesmo foco, porém corretamente interpretado, vamos dizer assim. Então o radar ele é assim, extremamente preciso, basicamente como um raio-x, mas temos que saber operá-lo, basta apenas ligá-lo. O radar ele pode sim ser de fácil interpretação, mas temos que conhecer a sua linguagem. E o display do radar sempre nos mostra a meteorologia, independente da altitude que estamos voando, desde que nós levemos o radar até ela. Então aqui começa a entrar essa história dos ajustes de tilt, de ganho, de range, para que nós levemos a antena até a meteorologia. Infelizmente os radares manuais, hoje a gente vai ter uma coisa muito interessante aqui, de analisar a filosofia do radar, inclusive focado basicamente na parte manual, e por último vai ter o pessoal
da Collins, justamente contando o presente barra futuro, que são os radares que estão com funções automáticas, basicamente fazendo tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje para reduzir a carga de trabalho. O que vai ser muito interessante para todos que estão aqui é que agora a gente vai conhecer exatamente o que é feito com o radar em modo manual e o que exatamente a automação está fazendo para descarregar a carga de trabalho da cabine. A vantagem de saber os dois é que a gente não fica dependente da automação e, pelo contrário, a gente sabe exatamente o que a automação está fazendo. A gente consegue, inclusive, ser uma espécie de auditor da automação. Então, em vez de ficar dependendo da automação, pelo contrário, a gente vai ficar conhecendo muito mais a fundo o que ela está fazendo por nós na cabine. Então, aqui as antenas e o seu funcionamento. O que a antena faz, basicamente, é organizar a energia do transmissor. Então, o que acontece é, a antena ela recebe o sinal na main wave guide, na parte de trás, e ela organiza. Opa, achar o laser ali. Ela organiza esse sinal de forma que no centro você tem uma grande concentração de energia e nas laterais o mínimo possível. As antenas hoje vem lá escrito inclusive a intensidade dos side lobes, ou seja, uma antena com pouquíssimos side lobes é uma antena espetacular. As antenas antigas elas perdiam muito, elas tinham muita saída de energia lateral, o que gera o quê? Uma confusão na cabine devido a alguns pontos que a gente vai ver a seguir. Por que eu grifo esses 3 pontos em vermelho? O radar é feito para evitar, nunca para penetrar. O que aconteceu ao longo dos anos é que, por desconhecimento do equipamento, por algumas más práticas do uso do equipamento, as formações passaram a ser detectadas muito em cima e o radar passou a ser usado como um salva-vidas, ou seja, uma situação ali de emergência, onde com o radar você sai daquela enrascada que entrou. Mas o certo é a gente usar o radar o quê? Para evitar com antecedência e não chegar na situação de ter que penetrar a formação. O radar detecta apenas precipitação, não nuvem ou turbulência. Os novos detectam sim turbulência, mas a gente vai comentar o porquê. E não significa de que seja seguro voar entre formações. Basicamente, para responder isso, todo mundo que voa em níveis altos sabe a intensidade dos ventos. Imagine um vento de 60 nós atingindo um CD com torno de 410. Basicamente, em todo o entorno da formação, a gente tem o que? Vórtice. Na parte de trás da formação, a gente tem o que? Sujeira, vento sujo. Então, essa questão de voar entre formações pode ser feita, claro, levando vários fatores em conta, inclusive o vento, a direção do vento. Para escolher o lado do desvio e se manter nessa área limpa da atmosfera. Se a gente escolhe o lado errado, o CD vem para cima da gente e pior, a gente ainda pega todo esse vento sujo que está soprando em altitude, ok? E sobre a questão da turbulência, um comentário rápido, acho que o pessoal da Collins deve comentar também. O radar com função Doppler, esse sim detecta turbulência. Por quê? Quando você tem a chuva caindo homogeneamente, basicamente não há turbulência, porque toda aquela gotícula está caindo de maneira homogênea. Agora, com a função Doppler, o radar consegue analisar o movimento dessas partículas. E quando ele percebe que essas partículas estão com movimento errático, aí ele entende o quê? De que há turbulência. Então notem que interessante, ele não vê a turbulência, ele vê de novo a precipitação. E ao analisar a precipitação, ele consegue indicar que há turbulência prevista ou detectada naquele setor. Ok? Nosso, Cristiano, você está falando sobre essa detecção, que vamos dizer, você tem uma dissipação na condição do Doppler, ele enxerga que a dissipação não tem um fluxo linear. Isso, então a gente está ali com uma precipitação. Exato. Se está bem linear, bem homogêneo, é literalmente uma condição de chuva e smooth, né, limpo, sem turbulência. Agora, se essas gotículas estão todas erráticas, a gente fica disso de ascendentes, descendentes, de vento, de tudo. Então aqui, alguns tópicos e curiosidades. Esse aqui eu sempre convido de que quem tiver a vontade, quiser escolher um ou dois para a gente comentar. São tópicos e situações que são legais de conversar sobre a disciplina de radar. Alguém quer escolher algum? Gelo no radar. Gelo no radar. Esse é muito bom. O que acontece? O radar é muito bom em detectar chuva.
Ele não detecta gelo. Mas se você tiver um acúmulo muito grande de gelo no radome da aeronave, você pode ficar correndo atrás do próprio radar. Então essa situação foi comigo, numa época onde a gente ainda tinha chuvas aqui no Sudeste, aquela zika que chovia uma semana aqui na região de São Paulo, e era um voo de Amarais para Goiânia, na época da zika, então era uma semana onde tinha a zona de convergência do Atlântico Sul, e eu não consegui subir justamente por muita formação de gelo. E estava ali fazendo meus desvios e tinha uma chuva que eu não conseguia desviar. Até que eu me dei por satisfeito, não tinha turbulência, eu falei, vou deixar ela quieta ali. E aí, analisando a temperatura, analisando que não sentia ela no para-brisa, eu entendi, bom, então essa chuva na verdade ela está literalmente presa aqui em mim. Na descida, ela sumiu finalmente. Então era o quê? Uma calota de gelo no radome que estava, essa sim, fazendo um retorno para a antena. No Sky Science, que é um seminário onde eu faço essa mesma palestra, o Branco contou de um fenômeno na Embraer, que nos voos de teste sempre tinha um retorno constante. E eles descobriram que tinha sido uma infiltração de água dentro do radome. Então só perceberam depois, realmente, entendendo de que estava tudo certo com o equipamento, e analisando o radome, e dentro do radome tinha uma lente de água, basicamente. Então, o gelo do radome seria esse. Mais algum que queiram comentar? Sol, lagos, rios. Esse é muito importante. Então o que acontece? O radar, ele detecta muito bem precipitação, gotículas de água, mas ele não detecta superfícies de água. Ou seja, lagos, rios e mares, eles não promovem um bom retorno do radar. Basicamente por uma questão de incidência e de absorção. Então o sinal do radar ele bate na superfície e ou é refletido em outra direção ou simplesmente é perdido ali naquela região. Ao passo que o solo, cidades, acho que todo mundo aqui já deve ter um dia chegado à noite numa cidade e falar, caramba, tá chovendo em cima da cidade. Chegava e não tinha chuva. O radar estava detectando o quê? Os prédios da cidade. Em Goiânia é super comum de acontecer isso. É uma cidade que tem muitos prédios, dependendo do setor que você está chegando, tem um CB em cima da cidade. E aí você chega e não tem o CB. Você pode ser pouco, mas aí a cidade está toda seca. Era no fundo os prédios, tá? Mais algum? Então eu vou escolher um. Deixa eu falar uma coisa. O homem das antigas falava sobre a fugia do Nome, que o primeiro arco menor ficaria manchado. Isso, exatamente. Isso é fato. É isso aí. Era uma chuva muito próxima de mim. Exato. E não importava a proa que eu tomasse. Ele fica 280 graus manchado. Um anelzinho no primeiro arco. É isso. É isso. Continua isso aí. É isso aí. Essa. No meu caso não era uma calota tão Não. uniforme, então era uma manchinha, Exato. que era uma chuvinha ali constante. Mas só uma informação. O gelo na dome também promove a redução do sinal que chega. Então, se tu teria um sinal amarelo ou vermelho, Porque ele reflete no gelo. a transmissão volta é potente, modulação. mas ele fica muito fraco. É. Aí o gelo vai absorver isso aí, vai ficar uma mancha escura, ou seja, o que era amarelo fica verde, o que é verde não aparece. Posso escolher um? Então, levar em conta a altitude e interpretar cores. Esse eu diria que é o tópico mais importante para mim. Para o pessoal que voa em altitude, a dica sempre é verde é vermelho. O que eu quero dizer com isso? Em altitude a gente tem tempo, a gente tem velocidade e a gente tem esse benefício de estar alto. Ou seja, verde em altitude muitas vezes é o que o radar conseguiu te entregar ou o que você conseguiu extrair dele. Ou seja, sem altitude, a gente tem uma detecção que vai estar em uma bolinha verde, não há motivo para não desviar. Não desviar pode gerar dois problemas. Um, encontrar a turbulência associada da base, ou seja, o que o radar está detectando é uma baixíssima reflexão do topo do CB, e embaixo tem muita coisa para ter colocado algo lá em cima. E dois, em alguns casos que são bem extremos, mas que aconteceram quando os jatos começaram a subir muito, trincas de para-brisa devido à erupção de granizo. Ou seja, o CB tão tenso, cuspindo literalmente gelo na parte de cima. Então, de novo, em altitude, você podendo evitar, por que não fazer um desvio de 5 graus com 20 milhas antes e não encarar uma bolinha verde ali que parece inofensivo, mas a gente tem que lembrar que embaixo, na verdade, tem bastante. Podemos passar? Então aqui, o conhecimento acho que mais importante sobre a disciplina de radar.
No PP a gente foi muito bem ensinado sobre isso aqui. A temperatura diminui 2 graus a cada 1000 pés, certo? O que acontece é, a nuvem, ela tem muita água na parte de baixo. Porém, conforme a gente vai subindo, ela vai esfriando, até a hora que ela fica negativa. Então o freezing level é basicamente o que cria o que esse manual aqui do Primo 660 traz, chamado de radar top. Ou seja, a partir de um certo ponto, o radar já está desligado. A gente já vai ver o motivo. Então, a gente tem que sempre ter a clara noção de em que parte da atmosfera nós estamos voando. A gente está abaixo do freezing level, a gente está no freezing level, ou a gente está muito acima do freezing level. Sobre o freezing level, antes de explicar o porquê que ele é tão crítico, um ponto importante dele. O freezing level acompanha a curvatura da Terra. Tem algum terraplanista aqui na sala? Que a gente vai ter que comentar um pouco sobre isso. Não vai falar mais, né? Talvez ele vai se convencer. Então o que acontece? Não se choquem, tá? A Terra é redonda e o freezing level acompanha a curvatura da Terra, tá? Qual que é o problema da história? O feixe radar não acompanha. Todo mundo concorda que a nossa altitude em relação ao solo é literalmente insignificante comparada a um range de 200 milhas, de 300 milhas. É mais ou menos o que eu estou fazendo com o dedo aqui, ó. Isso é a altitude e isso é o range. Se a Terra fosse plana, ficaria bem mais fácil de operar, mas infelizmente ela é redonda. A história desse desenho foi o seguinte: desde o primeiro seminário que eu comecei a fazer essa palestra, eu queria muito trazer para vocês a relevância da curvatura da Terra. E eu liguei até para um matemático, dei uma tarefa para ele e falar: cara, me passa como eu posso fazer a Terra proporcionar um desenho em relação à altitude. E ele não conseguiu, ele ficava ali fantasiando demais. Eu falei: olha, eu não vou conseguir seguir essa tua linha. E aí um dia em casa eu lembrei de navegação. Então, de novo, voltando lá no PP, 1 grau não são 60 milhas? Ou seja, se a Terra tem 360 graus, sabendo disso eu consegui fazer essa proporção que está aqui. Então isso aqui, pessoal, é literalmente respeitando o máximo de proporção que eu consegui usando essa lógica das 60 milhas e dos graus. Então o que eu fiz? Eu dividi uma circunferência e consegui fazer essas seções de 60 em 60 milhas, estão vendo? Sim. Tendo esse tamanho, eu consegui fazer a altitude do avião. Então o que essa foto traz? Alguns manuais trazem até isso, só que eles exageram. Então eu quando via, eu até não acreditava tanto. Eu aceitava a informação, mas era assim, o desenho era exagerado, a queda da Terra. Quando eu fiz esse, aí ficou muito legal, porque que era eu que estava fazendo, então eu acreditava muito ali no que estava. E aqui mostra o quão grave é a operação de um jato que não entende que a Terra é redonda, por exemplo. Ou até de um King que trata a Terra como terra plana. Olha o que acontece em 180 milhas. O feixe dele, se ele não negativar, ou seja, isso aqui seria ele trabalhando com tilt zero, está cruzando somente o topo das formações, vocês percebem? Então, quando a gente entende que a Terra é redonda, a gente começa a entender de que quanto maior o nosso range, mais baixo a gente tem que estar com esse tilt, para ter alguma chance de detectar a base da formação e já está se escondendo lá na ponta. Falando isso, eu acho que agora fica claro porque que todos nós aqui concordamos de que é muito mais fácil usar o radar que 40 milhas. Concorda? Basicamente é por isso. Então, é possível usar em long range, mas a gente tem que entender que a Terra é redonda e entender algumas questões da antena que a gente vai conversar a seguir. Posso? Desculpa, Não tem problema, entendeu? A ideia é essa mesmo. A pesquisa de rota, e em função de quem faz long range, você entendeu? Você não tem condições de fazer desvio com 10 milhas de descendente. Você não tem otimização de combustível. Você tem que fazer um desvio bem antecipado, vai economizar o máximo de combustível possível. Não dá para você ir ali, fazer 90 graus e contornar. Por isso que é a ideia, o radar Então, é feito para esse trabalha e em função desse tipo de coisa,
E tem que ir trabalhando no sentido, até ele entrar num range onde você começa a ter uma percepção melhor Perfeito. dessa varredura da antena. Perfeito. Entendeu? Mas, vamos dizer, o desvio tem que ser feito lá, 120 milhas. Se vai dar certo, A se gente é vê mais correto, pra frente. vai ver mais na frente, né? Aqui esse desenho, para ficar claro essa questão da gente realmente, toda vez que a gente está voando, entender aonde a gente está em relação ao freezing level. Então, a gente entendeu que o freezing level é bem crítico. Por quê? Porque acima dele a capacidade de detecção já é menor. E entender exatamente onde estamos voando. Então o King, ele voa exatamente bem acima do freezing level. Um jato, super acima do freezing level. Um Baron já voa abaixo do freezing level, tá? Então sempre ter essa consciência situacional de onde a gente está nesse corte vertical Ou seja, o do espaço aéreo. estava no pior lugar. Então aqui, pessoal, por que o freezing level é tão relevante? Todo mundo já viu um cristal de gelo? Qual que é a característica básica dele? A gente tiver que descrever ele sem pensar muito. Ele é irregular, né? Pontiagudo, e comparado com uma gotícula de água, extremamente oposto, né? E qual que é a característica básica desse avião? Todo mundo conhece? Por que esse avião é invisível? Vocês lembram? Tudo que é lado. Então o que é o avião stealth? Não é que ele é invisível, todo mundo consegue ver ele, mas o radar não vê ele bem, porque o radar manda um feixe e esse feixe não é devolvido para a antena, ele é refletido em outras direções. Alguma semelhança com o cristal de gelo? O cristal de gelo faz basicamente a mesma coisa, ele reflete esse sinal em outras direções. A gotícula de água não. A gotícula de água é bonitinha, perfeitinha, e essa sim promove um bom retorno. Então, aqui um pouquinho sobre as diferentes formas de se voar. Isso foi um caso que a gente estava atendendo esse Vision, ele estava vindo de Campo Grande para Sorocaba. Esse Boeing no 390 estava vindo de Porto Alegre para Brasília, e esse King tinha decolado, acho que de Jundiaí, inclusive, para Londrina. Qual dessas aeronaves vocês acham que fez um desvio meteorológico na região de Bauru? Só o Boeing? Ou King, ou Vision? Então vamos lá olhar. Nossa. É curioso, né? Lembra aquela coisa da fonia que eu falei? Que o linha aérea ele pede o desvio com precisão, como um cirurgião. E o da executiva, muitas vezes, gaguejando ali, passando bem em cima da hora a coisa. O que eu falo que é interessante dessa foto? O King estava no 280, o Vision no 27 e o Gol no 39. Basicamente, o menos suscetível à meteorologia era o Gol, porque estava alto. Então o Gol ele fez esse desvio contornando ali bem preciso, porque ele estava contornando somente o topo, somente a cabeça da formação. Agora, o King eu prefiro não pensar como foi, e o Vision passou ali raspando. As fotos da mão, é a minha mão, tá? Para vocês entenderem agora a relevância do tamanho das antenas. Então a antena está na mesa, uma de 12 polegadas, a da foto é uma de 10 e essa é uma de 18. Literalmente, é essa a limitação do radome. Então o Boeing, ele tem espaço sem fim ali para a antena. O Meridian tem a bombinha ali debaixo da asa. O King e os jatos aí, dependendo do modelo, consegue botar uma antena maior ou menor. Por que isso é tão crítico? Justamente por essa questão de abertura do feixe que a gente vai ver a seguir. Esse ponto aqui, que eu coloco no slide, a maioria aqui é habilitado voa por instrumentos, IFR. Então beleza, todo mundo tem muita familiaridade com esses instrumentos, certo? Principalmente quando a gente checou o PP e o PC. Então no PP a gente foi introduzido aos instrumentos, e no PC nos ensinaram a navegar por instrumentos. E esses instrumentos, alguém deu algum tipo de introdução pra gente na formação? Nenhum. Então é curioso por quê? Porque a gente sai habilitado a voar em condições de IMC e por instrumentos, sem ter no mínimo uma introdução ao único instrumento que permite a gente enxergar à frente. Tá? Então isso é
um ponto de vista que eu tenho de que no aeroclube tinha que ter pelo menos uma introdução ao uso do equipamento de radar. Caso contrário, a gente sai do PC e é jogado no mundo para aprender meio que na raça, né? A hora que você disse curioso, não? Na verdade você falou tudo, né? Porque você vai ter que ser curioso para poder... Justamente. Então aqui, ó, a trigonometria do feixe radar. O que acontece? As antenas, elas soltam um feixe e esse feixe sai com uma X abertura em cada antena. A gente já vai ver no detalhe isso. Então ela emite um sinal, que está representado em vermelho, e lê o retorno, que está representado em amarelo. O que acontece? Por que isso é tão crítico? Um Phenom com uma antena de 10 polegadas, 100 milhas, por triângulo retângulo, ou seja, pura trigonometria, o feixe já tem 106 mil pés de abertura. Um Meridian com 50 milhas, o feixe já tem o dobro, basicamente, do teto operacional médio do avião. E um Baron, em 25 milhas, 26 mil pés. Então a abertura do feixe radar é muito relevante. A cada milha que se afasta, esse feixe vai se abrindo cada vez mais. Por que isso é tão crítico? Basicamente por uma questão que dá para representar muito bem com uma lanterna. Então olhem aqui, ó. Eu perto, conforme eu vou me afastando. Estão vendo que vai perdendo intensidade? Aonde mora o outro problema? A questão do tamanho da antena. Então, contraintuitivamente, as antenas, quanto maior, soltam um feixe mais estreito, que a gente já vai ver também em imagens, e quanto menor, soltam um feixe mais largo. Qual que é o problema disso? A antena, como a gente falou no início, ela organiza esse feixe radar. O feixe central é o feixe realmente potente, que a gente tem que usar. Por quê? Porque ele sai com um ângulo reto, ou seja, ele tem a maior chance de retorno para nós, e é onde está concentrada a maior parte da energia. Qual que é o problema? As antenas pequenas que se abrem demais, elas passam a ter muito o quê? Ó? Esses feixes laterais, que não são tão potentes quanto o central. Agora a gente vai ver em números o quão grave é isso, tá? Então, uma antena de 10 polegadas, ela solta um feixe que já sai com 10 graus de abertura. E a antena de um Boeing, que tem de 24 polegadas, solta um feixe com 4.2. Pode parecer que não é tão grande a diferença, mas é bastante. Então o que acontece? A gente já conversou de que a missão nossa no voo é mirar na base da formação, que é onde está a água estado livre. O linha aérea, ele pede o desvio com tanta calma e precisão, porque ele tem isso aqui, ó. Percebem que o feixe está muito mais concentrado? Então o que acontece? O linha aérea, que tem uma antena do tamanho de uma mesa, tem um feixe estreitinho como um raio laser. Na missão de atingir a base do CB que está ali, olha lá, fica bem fácil, né? Agora, quanto menor a antena, olha o que vai acontecendo com esse feixe. A gente já praticamente não consegue atingir essa base com tanta qualidade. A boa notícia é de que o projeto concentra energia onde? No centro da antena. Então, pensando que a sombra aqui é o feixe central, se a gente entender que as antenas pequenas têm muita energia lateral, a gente pode começar a se concentrar em usar quem? A central. Então a gente vai ver em imagens como fazer isso da melhor maneira possível. Eu acho que eu vou deixar a luz apagada, que vai ficar melhor o contraste para as imagens, tá? Então vamos lá, para ficar bem claro o quão grande é a diferença das antenas. O Meridian com a anteninha pratinho de sobremesa e o Boeing com esse exagero de antena. Porém, que gera praticamente um raio laser preciso e extremamente potente. Olha que interessante o benefício da antena e o benefício de se subir. Isso aqui é um Meridian, tá? Trabalhando com tilt mais 1 e range de 100 milhas. Antena pequena. Isso aqui, pessoal, é tudo leitura de solo, tá? Então o que acontece? Ele está aqui em 100 milhas, a gente está aqui com as nossas 50 milhas, na metade da tela, e ele já está tendo a leitura de solo basicamente aqui nas trimas, tá? E a formação detectada aqui e a atenuação atrás. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Olha a vantagem da antena um pouquinho agora maior, só que agora bem mais alta em relação ao terreno, que é o caso do jato. Ele está com tilt menos 1, ou seja, ele agora está apontando essa antena 1 grau negativo, e mesmo assim, só pelo fato de estar alto,
ele está tendo a leitura de chão agora só nas 50 milhas. E a formação também detectada com qualidade aqui o núcleo dela. E um Gulfstream no 470, agora com uma antena grande, podendo trabalhar -2, ou seja, mirando bem esse radar na base da formação e lendo o solo, basicamente aqui só nas 80 milhas. Ou seja, vocês conseguem enxergar essa questão da trigonometria do feixe e a vantagem de você se afastar do terreno. Esse cone que vai ficando aqui vai se tornando cada vez maior. O cone é justamente essa área escura do display, que é uma área onde você não está tendo leitura de solo. Ou seja, aqui a gente lê solo e aqui a gente para de ler solo. A vantagem disso é, quando você detectar algo nessa área onde não há leitura de nada, você não vai ter dúvida de que é a formação. Essa técnica é uma das mais abrangentes possíveis, ela chama de Ground Park Technique. Ou seja, você estaciona a antena no chão, o feixe radar no solo, e agora você realmente sabe onde está o seu feixe radar. O problema de não fazer isso é que a gente passa a trabalhar num campo quase que infinito de ajustes de tilt. Então o perigo é a falta de informação sobre o assunto foi gerando situações e números que são bem assustadores. De Kings voando no nível alto, no 280, com tilt mais 5. Ou seja, tilts muito altos, desperdiçando praticamente toda a energia do feixe radar e constantemente encontrando turbulências sem aviso prévio. Ok? Podemos prosseguir? Então, aqui, a imagem já fala por si só. Então, a fase do voo em relação ao tilt escolhido. Então, aqui, usando o mockup, o que é a ideia? Quando a gente está na cabeceira, a gente não quer ter leitura de solo, a gente quer ter leitura somente o quê? Da base da formação. Então, essa aeronave na cabeceira, ela tem que fazer o que com o tilt dela? Angular o máximo para cima. Para quê? Para manter o feixe inferior exatamente paralelo ao solo, permitindo que a tela fique totalmente limpa, e o feixe central, que é onde está a energia mais concentrada, atingindo exatamente quem? A base. Uma vez que a gente decolou, o que a gente tem que fazer constantemente? Vim trabalhando esse tilt até o momento que a gente fica, no caso do Gulfstream, -2, ou seja, apontando para a base da formação. A gente vai ver uma imagem daqui a pouco de um King chegando em Goiânia com tilt -6,5. Ou seja, o piloto estava em condição IMC e para manter aquele núcleo detectado e não entrar no topo daquela formação, ele estava literalmente olhando para baixo. Ou seja, a antena apontando para a base da formação que estava aqui no pé dele. Por quê? Porque ele estava com um range de 25 milhas. Ou seja, ele estava super perto dela. E aí, de novo, por essa questão de trigonometria, um ângulo super acentuado para mirar nessa base. Se ele não faz isso, ele cruza o topo. Ele pode ser pego de surpresa, que é chamado de overscan. Tá? Os 68%, alguém quer tentar acertar o que é? Alguém tem um palpite? Então vamos lá. A Honeywell, que também é um fabricante de radares, fez um quiz quando ela soltou os radares automáticos. Então o que ela fez? Ela reuniu diversos pilotos de diversas idades e experiências e fez um quiz com 8 perguntas, muito bem escolhidas. Se vocês tirarem a foto desse QR Code, já leva direto para esse artigo. Então eu peço que todo mundo tire, porque são 8 perguntas que são muito legais de ler sobre o assunto. E aí o que eles fizeram? Antes das 8 perguntas, eles fizeram uma warm-up question, uma pergunta de quebrar o gelo com o pessoal. E a pergunta está ali em cima. Vocês consideram suficiente o treinamento de radar meteorológico que tiveram na formação? Essa pergunta foi feita para eles e eu estou fazendo para vocês e faço para mim também. Porque eu também estive nessa mesma situação até que eu comecei a estudar esse assunto. E 68% respondeu: qual treinamento? Nós aprendemos no dia a dia. Nós fomos tirando as próprias lições. O perigo disso foi maus hábitos eventualmente foram passados para frente, bons hábitos foram passados para frente, mas de novo, a gente estava trabalhando o quê? Num terreno totalmente distinto, tá? Mais uma foto, por favor, porque não tem necessidade da gente ler tudo isso agora, porque a gente vai ver isso em imagens. Então, vocês tendo essa foto e analisando as imagens junto,
vai ficar bem fácil de entender. Basicamente é uma receita para detecção antecipada de formações. O que está detalhado aqui é justamente esse Ground Part Technique, uma forma de você posicionar sua antena em solo e agora você criar essa área onde você tem uma leitura de solo, você tem o feixe central na base das formações e essa área estéreo que eu chamo que é a área escura do display. Tá? Todo mundo conseguiu? Então vamos lá. Olha que legal aqui o caso de um Baron. O Baron a gente já conversou, voa abaixo do freezing level. Então um Baron, ele tem que fazer o quê? Manter o feixe central acima dele, porque a base das formações está mais alta do que ele. Então o que está representado aqui? Isso aqui era um CB na região de Jataí, já em fase de dissipação, mas de novo, para um Baron, com um patrão medroso entrar aqui à noite, não seria exatamente agradável. Poderia talvez colocar um emprego em jogo. Olha que interessante o que acontece. Por que está tendo tanta leitura de solo? Porque a gente está próximo ao terreno, com uma antena pequena que solta um feixe extremamente aberto. Ou seja, a vantagem da gente aceitar o chão no nosso display e depois tratar ele com outros recursos que a gente vai ver a seguir, é de que o feixe central ficou exatamente aonde? Na base da formação, na parte mais reflexiva dela. O que aconteceu foi, nesse dia, conforme ela se aproximou, que foi mais ou menos essa fase aqui, todos percebem que aqui, ó, o feixe verde não está tocando mais o chão? Sim. Olha ela ingressando aqui no display. Percebe? Então agora, no caso dos turbohélices, já fica ainda mais nítido isso. Então, a operação de radares em aeronaves que voam abaixo do freezing level, quanto na pequena, é um pouquinho mais macetosa, mas dá para fazer uma operação bem legal. A gente pode depois conversar no particular também sobre mais exemplos. A vantagem de detectar antecipadamente é não ser pego de surpresa pela precipitação quando ela começa. Olha aí o caso de um King ou de um Meridian. Esse caso foi um cliente nosso aqui do hangar, inclusive, vindo de Cuiabá. Ele cruzou toda essa região ali no Rio Grande sem turbulência. Esse era o display dele no dia. Então o que acontece? De novo, ó, o feixe está angulado down 0,25, está apontado para baixo, atingindo a base da formação, tocando o solo aqui nas 35 milhas e de novo aqui, ó, área estéreo, somente as formações detectadas e aqui toda essa faixa de leitura de solo. Olha aqui o núcleo vermelho, percebem? É justamente aqui, ó. Na ponta do feixe, o feixe está atingindo justamente a base da formação. A vantagem é, conforme ela se aproxima, ela está sempre detectada e você não cruza o topo dela sem saber. Que nível o King estava e a distância lá? 40 milhas e nível 270. Tá. Tá? E aqui, o exemplo do jato novamente. Então, de novo, aqui a formação detectada na leitura de solo, está justamente aqui, certo? E naquela foto que eu pedi para vocês tirarem, o que eles descrevem é: você detecta a formação, confirma ela quando ela ingressa na área estéreo. Então, a leitura de solo, ela já traz essa informação muito legal de você ser avisado da intensidade da formação e poder monitorar o ingresso dela no seu display. Se você não tem essa leitura de solo, de novo, você não sabe exatamente onde está o seu feixe radar. E isso pode começar a criar os problemas e os maus vícios que foram sendo difundidos. Tá? Aqui eu vou destacar, mas a gente vai ver isso de novo, é o que é chamado de atenuação. É uma área que não nos pertence. Até que nós cheguemos no través da formação que criou ela. A gente já vai ver isso em imagem. Então, de novo, ó, o jato, o que acontece? Aquele menos 6,5 que eu falei, se conforme ele se aproxima, ele não angular essa antena mais ainda para baixo, olha o que vai acontecer. Ele vai cruzar o topo. Tá? E aí aqui uma questão muito importante também, que aí a gente começa a falar da escolha de range. É muito importante que a gente sempre tenha essa consciência clara de quantas milhas por minuto a gente se desloca no espaço aéreo. Por que eu estou falando isso? Um avião em aproximação, faz sentido ele usar 20 milhas de range? Se ele está se deslocando com 120 nós, 2 milhas por minuto? A gente não quer analisar 10 minutos à nossa frente. A gente quer analisar o que está na nossa frente, literalmente.
Isso é o que é chamado de scaling effect. A gente vai ver algumas imagens disso também. Então, é uma continha fácil, é uma regrinha de 3. Sempre ter essa noção, quantas milhas eu estou andando por minuto. E com isso você escolher o seu alcance visual, o seu range. Se você está lento, range curto. Se você está rápido, range longo, para você ser avisado com antecedência das formações. Então aqui, em imagens, olha que interessante. Tudo que a gente vai ver é o mesmo CB, tá? Então a gente tem esses dois CBs aqui, estão verdinhos por quê? Porque a gente está cruzando o topo deles, então a gente está prestes a entrar neles, e a gente está em 80 milhas. Então aquela questão da leitura de solo lá na última borda, e a formação detectada aqui. Se a gente ajustar esse range para 40, olha como é que já fica mais legal a leitura. Então a gente agora tem as células mais bem detectadas, a gente fez o nosso ajuste de tilt, e a gente já tem o que aqui, ó? Atenuação, que é aquela confirmação da intensidade. Eu vou chegar no ponto da atenuação, mas vocês conseguem enxergar através de mim? Não é possível, certo? Eu estou atenuando o que está atrás de mim. A atenuação é basicamente isso, é um bloqueio total daquele sinal radar. E aí, com 20 milhas, ainda mais claro, com 10, e até esse ponto que a Garmin colocou, basicamente no G1000, no G3000, 2,5 milhas. Que pode parecer bem pouco, mas uma aeronave a 100 nós é 1,5 minuto. Aqui deu 5 segundos. Então 1,5 minuto parece pouco, mas pra gente ter um display bem detalhadinho, é bem legal para você contornar. Então a dica que eu dou é, toda vez que entrou IMC e encontrou uma célula, essa é uma boa hora de trazer esse range para bem perto e fazer assim, ó, célula, fica aí que eu tô passando no seu cantinho aqui. Se você não fizer isso, já não fica tão fácil de fazer essa detecção, tá? Ganho, por muito tempo, foi entendido como a potência do equipamento. Concordam que não faria sentido nenhum o radar não mandar sempre o máximo? A gente tem que escolher o quê? O quanto a gente quer receber. Então o ganho, no caso do radar, é a sensibilidade do equipamento. Então, a questão da leitura de solo, parte do problema começou quando a gente começou a limpar o chão da tela via tilt. E a gente começou a fazer o quê? Desligar o radar. O certo é a gente ajustar essa antena agressivamente e via ganho tirar o solo. E nunca via tilt. Porque o tilt afeta essa questão da fase que a gente está atingindo a formação. O ganho não. O ganho, como a gente está agora usando energia central, pense no meu dedo aqui. Esse é o feixe central. Esse é perpendicular à formação. Então tudo está me voltando bonitinho. Só que esse cara aqui está me incomodando, está dando muito chão. Se eu reduzir o ganho, quem que eu vou perder primeiro? Esse cara ou esse aqui? Ou seja, a redução de ganho começa a diminuir a leitura desse cara aqui. E quem sobra na tela é quem? O feixe central. Tá? Fazendo uma analogia da gente separar esses feixes. Agora em grau de intensidade, lembrando daquele gráfico da erupção ali de sinal. Lembram do gráfico? Que tem aquela proeminência colorida e os azuisinhos em volta. Então, a dica do ganho é o seguinte: ganho, sempre deixar em calibrated ou alto. Não é à toa que o Marcos põe na bancada e calibra o radar bonitinho. Mas, de novo, se o radar tem um knob chamado tilt e um outro chamado ganho, não é para ficar engessado. No caso do radar manual, é justamente para ser utilizado. O radar automático, esqueci seu nome, Hudson, vai contar, basicamente faz justamente esse trabalho, agora descarregando a carga de trabalho da cabine. Então agora algumas imagens para a gente olhar juntos, tá? Batem o olho nas imagens, por favor, que aí eu vou destacar duas para a gente ver junto. Vamos analisar primeiro? Nessa imagem, a gente tem algum alvo suspeito na tela? Então aqui a gente tem área estéreo, né, que a gente concordou. O feixe inferior está tocando o solo lá nas 30 milhas. E a gente está lendo o chão. Esse carinha aqui tá meio esquisito, né? Sim. Formato de célula. Será que ele é um CB? A resposta é não. Não tem nenhuma atenuação atrás. Não. Percebem que está totalmente perfeita a leitura atrás? Isso é basicamente uma cidade. Uma montanha, alguma coisa que está em solo. Tá?
E nessa aqui? Ah, o louco aí é. Então, olhem que interessante. Essa aeronave está decolando de Goiânia, tilt já menos 0,2 em subida, estava aqui ó, 21.500 pés. O solo sendo tocado agressivamente pelo feixe inferior e o feixe central detectando ó, a célula grandona e não só a grandona. Olha que bonitinho aqui uma menor. Percebe? E agora dentro da área estéreo. E extremamente confirmado de que é intenso, porque olha o que aconteceu atrás. Muita atenuação. Uma atenuação completa. Aquilo que eu falei de que é uma área que não nos pertence, a gente nunca pode planejar o nosso voo para voar para cá na tentação de que é uma área limpa. Nossa. Pode ser que seja, mas a gente só vai descobrir quando a gente chegar aqui e aí sim o radar lê esse setor. Tá? Foi falado do Air France. O Air France sim, teve pitot, teve muita coisa. Mas será que não teve um pouquinho de tilt management? De ajuste de tilt? Naquela noite todo mundo desviou. Aquela tripulação não desviou. Depois eu posso mandar para vocês uma imagem. O Camilo tá aqui? Na imagem que você mostrou, Camilo, tem lá, são duas células bem grandes. A primeira era encarável. A de trás estava basicamente atenuada. Então, na investigação, eles iniciam a penetração daquela área e é quando eles pegam realmente a formação grande que estava com as gotículas super geladas e aí aconteceu tudo o que a gente viu. Tá? Aqui um caso de um M600, é bem legal também, ó. Aqui está em 100 milhas, ou 150, não me lembro bem. Olha a atenuação atrás. Então as células não estão tão bem definidas, mas é bem esquisito não estar lendo atrás, concordam? Então ali a gente já tinha uma dica de que na região de Rondonópolis já estava uma bela festa acontecendo. E aqui o caso do menos 6,5 que eu falei para vocês. Então o King no 270, 25 milhas e a célula detectada dentro da área estéreo com tilt menos 6,5. Tá? Benefícios da técnica. Essa técnica vai te permitir detectar praticamente todas as formações e você poderá facilmente monitorá-las conforme elas ingressam na área estéreo do display. A técnica abrange todas as antenas, então a boa notícia para a aviação leve é essa. A antena pequena ela sim tem utilidade, mas a gente tem que aceitar essa questão do feixe extremamente aberto e via ganho fazer os ajustes, tá? E você não irá omitir ou overscan as células da sua tela radar. Ou seja, você nunca vai estar jogando o feixe central tão alto na formação, fazendo uma coisa que a gente brinca que é castrar os astronautas. Então o astronauta às vezes deve sentir uma dor, pode ser que seja muito feixe radar sendo lançado na direção deles, tá? E uma interessante, apesar do radar não detectar gelo, desculpa, você irá evitar com mais facilidade as condições de formação de gelo. Por quê? Porque a gente vai estar detectando quem forma o gelo. Então, se a gente detectar adequadamente as células que estão abaixo de nós, a gente evita quem? Os topos congelados, aonde está o gelo associado à força convectiva da formação. E a atenuação é nada mais do que a perda gradual de intensidade de qualquer fluxo através de um meio, assim como o óculos escuro bloqueando as luzes dos raios solares. Tá? Todo mundo está convencido que o radar é muito preciso? Não. Podemos convencer um pouco mais? Então, a gente falou de atenuação. Aqui está atenuado, vocês concordam? Sim. Mas cadê a célula aqui? Tá bem fraquinha a chuva, né? Olha no vertical profile. Um corte aqui. E essa aqui então, mais esquisita ainda. Uma leitura de chão perfeita em metade do display e absolutamente nada à esquerda. Ou pior, esse King que decolou de palmas e tinha uma linha de chuva na frente dele. Será que alguma delas era meteorologia? Preparado para se convencer de que é muito preciso? Lembra que o radar não lê rios, lagos e mares? Olha a visão sintética confirmando o rio. Olha a visão sintética confirmando o litoral de Santa Catarina. Nossa. E aqui até mesmo uma ponte lá em Palmas. Caraca, ponte. Quantas vezes a gente ouviu em porta de hangar uma frase: rapaz, o radar não pegou.
É estranho, né? Então, aqui, ó, a importância do correto ajuste, do ajuste agressivo, de usar o equipamento. De novo, um Meridian indo para Ijuí. Cruzou toda essa área, bonitão. Por quê? Tilt down 1,5, range de 60, todas as células detectadas, inclusive as pequenininhas. Que de pequenininha não tem nada, porque a gente está em 70 milhas. Se a gente trouxer esse range para cima, vai virar umas mexericas bem bonitas, tá? Esse caso aqui, para mim, é um dos mais emblemáticos. Eu tenho uma empresa de flight support chamada Vector, e quando eu fui convidado pela primeira vez a dar palestra, eu estava bastante nervoso, muito nervoso mesmo. Por quê? Porque a radar não é um assunto conversado, é um assunto que por anos foi sendo deixado meio de canto. E aí, antes da primeira palestra, eu escolhi 5 clientes e liguei para cada um deles para bater papo. E fiz um papo bem superficial, como é que era o radar da aeronave, se estava satisfeito. E esse cliente era um B200 que no final da ligação se disse satisfeito com o equipamento, e ele já tinha me descrito que a operação dele não era a ideal, então eu respeitosamente não estava ali entrando ainda no mérito de conversar e instruir. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei, ok, então eu entendi que você está satisfeito, mas nos voos que a gente despacha de São Paulo para Cuiabá, e eu sabia das imagens de satélite que a gente constantemente via, e via ele no Flight Radar voando retinho, eu fiz uma pergunta no dia. Quantas vezes nos voos você costuma pegar turbulência sem aviso prévio? E a resposta foi, todo voo. Ou seja, aquele B200 em todos os voos ia cruzando o topo de CB até Cuiabá. Depois de conversar um pouco, chegou nesse ponto. O mesmo piloto que não conseguia evitar topo de CB nem com 5 milhas, agora consegue fazer isso. Então, aqui a gente vai falar da terra redonda e da existência do feixe central, tá? Vou desligar de novo a luz aqui. O que acontece? Ele estava voando esse dia e me mandou essa foto do display dele. E falou, puxa por favor a imagem de satélite porque eu vi um negócio muito esquisito. E quando ele me mandou, eu falei, cara, ele está me dando um presente em termos de material para estudo. Por quê? Olha que interessante. Ele estava fazendo um voo de Cuiabá, alguma cidade, para Araguaína, se não me engano, e eu consegui plotar ele precisamente usando justamente a foto. Então tinha aqui a distância para a Serra Índia Maquiérica, tinha alguns ICAOs próximos dele, e acho que até com o Flight Radar a gente plotou ele exatamente aqui. E essa imagem de satélite é a imagem das 13h10 do TC, ou 13h20, não estou conseguindo ver direito. 13h19 ali. Então, o que ficou legal? Ele tinha uma leitura de chão começando nas 50 milhas, tá? Esse chão sendo lido intensamente e sendo interrompido aqui. Quem será que é esse cara aqui? Pode ser o CB, certo? Por quê? Isso aqui é a imagem comprovando as duas, tá? Depois a plotagem aqui na carta de navegação para provar a precisão do equipamento. Então, o que acontecia? Ele aqui nesse voo tinha uma formação aqui na magnética no 0, afastado dele 150 milhas. A imagem de satélite comprovando e a navegação, onde a gente plotou a posição do CB e a posição do avião, batendo exatamente. O que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte. A questão dos 3 feixes. O feixe inferior está tocando o chão agressivamente. Olha a configuração que ele está. Tilt 0 e ganho mais 3. Ou seja, o tilt agora está lambendo a superfície da Terra, está com a sensibilidade máxima e ele literalmente para de ler porque a Terra afundou. Ou seja, a Terra afundando já não permite mais uma leitura adequada desse cara, só que por estar usando esse aqui com tilt 0 e ganho mais 3, ele conseguiu detectar a base do CB, basicamente, a parte reflexiva dela. Então, olha que interessante, um piloto que constantemente era assustado com turbulência sem aviso, agora consegue saber que está chovendo na vertical da fazenda, por exemplo. Então, não estou falando que para um King é extremamente útil você desviar com 150 milhas, mas se eventualmente essa chuva está em cima do seu destino, é no mínimo interessante você já ser avisado com antecedência para, num dia de combustível apertado, já alternar
antes de chegar lá para ver, né? Vertical Profile, quem tem no avião? Então, Vertical Profile é o seguinte, a gente conversou basicamente sobre ajuste de tilt. O que o fabricante entendeu? Já que o ajuste de tilt é tão crítico para boa performance do equipamento, por que não permite para o piloto uma inversão? Ou seja, o radar, no modo comum, ele fica no tilt que a gente escolheu, indo para a direita e para a esquerda, certo? De maneira autônoma. O Vertical Profile é o seguinte, o Natan tá me parecendo um cara suspeito, não estou seguro de ir para aquela região. Então o que eu faço agora? Eu jogo essa antena na direção do Natan e agora eu analiso de maneira autônoma de cima a baixo. A vantagem do Vertical Profile não tem como não pegar. Por quê? Porque agora a gente escolheu um setor, travou a antena ali e agora ela está analisando de cima para baixo. Ou seja, a gente está vendo da parte mais reflexiva até a menos reflexiva o tempo todo. Em imagens, como que a gente interpreta isso? Quando é meteorologia, a gente tem essa assimetria. Parte só para cima o obstáculo. Quando é relevo, parte para baixo. Isso é um ponto importante, tá? Então, como a gente está analisando agora muito o chão, muitas vezes a gente vai achar o Morro Ipanema, a gente vai achar serras. Então, o radar ele cria essa imagem espelhada para avisar que é relevo. Agora, quando é meteorologia, olha essas 4 imagens que interessante. Tem alguém impedindo esse avião de chegar nesse setor? Não, né? Não. E nessa aqui de baixo? Tem um obstáculo. Aqui está com profile 0, ou seja, analisando a proa da aeronave. Aqui está com profile right 13 graus. Está apontando 13 graus para a direita. Com a experiência de voo nossa, está nos 13 graus mais ou menos aqui. Ou seja, nada na nossa proa e a torre perfeitamente visível aqui. Era esse cara aqui, tá? Aqui, bem sutil, mas tá lá um CBzinho. Esse aqui é um vídeo que eu vou passar para vocês. E aqui, uma aeronave a baixa altura, detectando bastante precipitação na frente dela. Para a gente usar a nossa ground mais alta, a menor dimensão das células, para a gente melhorar a qualidade do nosso voo e dessa forma trazer a segurança e conforto para a cabine. E aqui, conclusões finais, o radar meteorológico de bordo ele tem a capacidade de detecção muito boa de gotículas de água, mas também de terreno e objetos sólidos. Para que se tenha uma boa performance do equipamento, devemos conhecer sua linguagem, praticando a operação do radar nos dias VMC, para que nos dias IMC, aí sim a gente confie bastante no equipamento e passe a se sentir VMC, graças ao que? O equipamento. Devemos operar o equipamento sempre com ação proativa, ou seja, realmente atuando na cabine, variando tilt, range e gain. São 3 pilares ali muito importantes da disciplina de radar. E o principal, respeitar nossos limites e os limites do equipamento, visando sempre a segurança. E é isso, pessoal. Bons voos a todos e obrigado aí pela atenção.